Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um evento do Negociando, Matemática dos Negócios. Estamos mais um dia aqui com vocês. Eu sou o Eber, como eu estava aqui na semana passada. Estarei aqui novamente com vocês para falar um pouquinho de função de segundo grau. Hoje a gente vai trabalhar bem a parte prática. Então, vamos iniciar, galera. Então, só um minutinho de remember da semana passada. A gente falou bem conceitual mesmo, foi bem matemática mesmo, função de segundo grau. Então, como eu encontro as minhas raízes, como que eu faço um gráfico, para que serve o máximo e o mínimo. Então, aquele básico, a fórmula de Bhaskara, aquela coisa do ensino médio que a gente está acostumado. O que a gente vai fazer hoje? Aplicar aqueles conceitos, aquelas regrinhas. Agora a gente trouxe alguns exercícios específicos da nossa área, da área de negócios. Então, vamos lá. Deixa eu adicionar uma imagem aqui. Trouxe uma colinha, só para não ter que escrever tudo, né, o texto. Cadê? Vou puxar do Drive. Qualquer problema, vocês mandem no chat ou ligam o áudio, tá bom? De vez em quando, se eu tiver com a cabeça baixa que eu estou escrevendo aqui o nosso conteúdo, não liga não. Vamos começar com esse daqui. E ficou muito feio isso. Conseguem... não está aumentando, tudo bem. Conseguem enxergar legal o texto desse exercício? Sim. Maravilha. Eu vou pegar o Victor, depois eu vou colocar mais um conteúdo aqui para a gente... Antes disso, esqueci de um detalhe, só para a gente... Opa, escrevi o conteúdo aqui. Eu vou colocar alguns conceitos, algo que a gente não vou provar, não vou falar porque que a gente vai usar algumas fórmulas, só para saber por que eu estou fazendo isso. Quem não souber, se preocupa aqui no curso, talvez dentro do Matemática dos Negócios, entrar a fundo. É só conceitos que a gente precisa para vocês não acharem que eu tirei do nada, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente ter anotado, que depois eu vou passar esse material para vocês também. Então, aqui... São conceitos que eu vou usar na fórmula que os exercícios utilizam. Não vou entrar muito no mérito, porque não é especificamente a minha área, a parte de detalhamento de custos, mas são conceitos que a gente vai usar no exercício. Fiquem tranquilos, é só para saber por que eu somei, por que eu subtraí, por que eu multipliquei lá embaixo. Então, custo total, eu posso considerar que é o custo fixo. E eu fiz muito grande, não vai caber, mais o custo variável. Isso daqui eu posso escrever dessa forma. Eu vou considerar o custo em relação a x. O x é a quantidade. Então, o custo fixo. O meu CX é o custo total, perdão, custo total. Custo fixo mais custo variável. Percebeu que alguns eu coloco em função de x? São os meus variáveis. O custo fixo não vai mudar. Se o custo fixo é 10, ele é fixo, não vai mudar. É 10, ele vai ser 10 o resto da vida. O custo variável, ele varia de acordo com a minha variável x. O que é a minha variável x? 100. Se eu vendi 100 livros, eu tenho um custo. Se eu vendi um, eu tenho outro custo. Interfere no meu custo variável e no custo fixo. Então, só ter esse conceito aqui. O outro, cadê a parte da receita? Acho que esse eu já decorei. Então, eu vou colocar outro aqui. Então, a minha receita... Vamos ter que descer aqui. Eu esqueço que, se eu fizer muito pequeno, vocês não vão enxergar. Esse material eu passo para vocês também, tá? Fica tranquilo. Então, a minha receita
é a minha quantidade, quantidade vezes valor unitário. Valor de venda unitário, ok? Então, minha receita é o quanto eu vendi vezes a quantidade que eu vendi. Ou quantidade de exemplares, de unidades, de qualquer coisa que eu vendi, vezes o valor de venda desse item. E a função lucro. O que é o lucro? A minha função lucro é a minha receita menos o meu custo total. Ok? Dentro disso, vocês vão ver que tem outros parâmetros que a gente não aborda aqui. É só porque eu vou usar esse sistema aqui, para a gente ter isso na cabeça. Então, o meu custo total, ele pode ter um custo fixo mais um custo variável. A gente vai detalhar. A minha receita, então, quanto que eu vou faturar? Quanto que eu tenho de receita bruta? É quanto eu vendi vezes o valor que eu estou vendendo. Ok? O meu lucro é tudo que eu tive de receita menos todo o meu custo. Então, toda a minha receita menos o meu custo. Ok? Só para a gente ter isso no arquivo. Agora a gente vai no exercício, que a gente vai utilizar esses itens aqui. E não está selecionando por quê? Ver se consigo com o dedo. Com o dedo é melhor. Maravilha. Então, beleza. Agora vamos fazer esse exercício. Eu vou colocar mais um detalhe que, na hora de copiar, eu recortei e esqueci de uma forma que vocês vão precisar. Que nós vamos precisar. Então, ele me dá aqui o custo total mensal e ele fala o lucro, mas a gente precisa, no caso da receita, né? Eu vou copiar a fórmula da receita que ele me deu aqui. A gente já discute, se eu vou colocar os valores, a gente já discute melhor o exercício, tá bom? Recorde que o lucro é expresso tal. Aqui. Então, além disso, isso aqui é dado do exercício, ó. Então, o lucro de X, que eu esqueci de recortar, é igual a 480x menos 3x ao quadrado. Perdão, lucro. Lucro, receita. Quem estiver copiando ao vivo aí, me perdoe. Receita. O lucro a gente vai trabalhar aqui. Então, agora vamos lá. Já copiei aqui, pensando nesses valores, como que estão 58 pessoas. Deixa eu ver o chat, está beleza. Ok, maravilha. Então, olha lá, o que o exercício me pede? Ele fala, suponha, ele é uma continuidade do exercício que eu busquei, suponha que o custo total mensal nessa fábrica de móveis seja dado pela função. Então, ele me passou essa função aqui, ó. Então, ele me passou essa função e falou que essa função determina o custo total mensal da fábrica. Isso significa o quê? Que o X sendo a minha quantidade, dependendo da quantidade que eu produzo, eu vou ter um custo específico, que essa fórmula aqui vai me dar, eu vou colocar. Então, se eu produzir 50, eu jogo na fórmula, a fórmula vai me dar qual que é o meu custo total mensal. E esse custo vai variar, se eu produzir pouco ou se eu produzir muito. Mas, assim, o que ele me pede? Ele quer saber o meu lucro. Então, ele está me dando a fórmula do custo, eu consigo saber o meu custo. Ok, já sei saber o meu custo. E ele pede o meu lucro. Ó, não vou nem copiar. Ó. A fórmula de cima, eu já dei a colinha. O que é o lucro? Eu vou aumentar o traço. Agora que eu vi que está muito fininho, talvez fique ali para vocês enxergarem. Então, ó, o meu lucro é tudo que eu recebi menos o custo que eu vou ter para essa operação. E ele quer saber qual que é o lucro máximo. Ó, atenção nisso daqui, ó, lembra? Quando falou aqui lucro máximo, dá a entender ali que ele já lembra a função de segundo grau, ponto de máximo, ponto de mínimo. Então ele quer saber quando que eu atinjo o ápice do meu lucro, variando aí a minha quantidade de venda e os valores também. Qual o lucro máximo por mês que a fábrica pode obter? Então ele quer maximizar o lucro. Como que eu trabalho em quais quantidades para ter o maior lucro? Cadê? Então, eu já sei aqui, ó, que o meu lucro é a minha receita menos o meu custo. Isso daqui é o meu custo, está faltando a minha receita, que ele deu também, eu não tinha copiado, está aqui em cima. Então, eu preciso chegar na função do lucro, porque eu tenho a função da receita, eu consigo descobrir quanto que eu vou receber por determinada quantidade e quanto custo eu vou ter, mas eu quero lucro.
Então, está aqui em cima, um menos o outro, bem diretão. Coloca aqui, ó. Então, vou colocar esse de azul. Então, o meu lucro, vou repetir, vai, é bom a gente ter isso anotado. É a minha receita menos o meu custo. Lembrando, eu coloco X, a gente usa X para indicar que é variável, que muda o quê? A minha receita muda de acordo com a minha quantidade. Então, se eu produzir mais, vende menos, vai mudar. A minha receita muda o meu custo. Ele é um número variável. Agora, vamos substituir? Então, vamos lá. Lucro. Agora, a gente vem para a cor preta. Qual que é a fórmula da minha receita? Está aqui em cima. Ó. Eu vou colocar 480x menos 3x quadrado. Ok, menos, então menos o meu custo. O meu custo ele está indicando lá em cima. Eu vou colocar um parênteses, ó, menos, para eu não me perder nos sinais. Porque eu vou ter que fazer jogo de sinais ali dentro. Então, menos toda a minha equação. A minha equação é o igual a, é só a parte do x. Isso daqui é o meu custo. Então, x quadrado mais 80x. Legal que eu estou olhando para o monitor, eu não estou olhando para o tablet para ver a conta. Mais 80x, beleza? Está muito bagunçado, eu vou fazer distributiva para a gente deixar uma equação, uma função mais amigável. Depois só me confirma no chat se o tamanho do número está bom, se está muito grande, vocês estão conseguindo enxergar legal, né? Se tiver ruim, Professor, você... Oi, pode falar. será que você consegue subir essa parte aí para eu pegar os valores anteriores que você tinha escrito? Só para tirar um print? Vamos lá. Ó, essa é a minha primeira página. Ó. Vai lá, a primeira página inteira. Ah, sim. E a segunda página inteira, por enquanto. Beleza, então, obrigada. Maravilha. Beleza, então vou continuar nesse tamanho. Show de bola. Vamos lá. Então, vocês estão vendo que a gente já está trabalhando com um x ali que está ao quadrado. Significa uma função de segundo grau. Eu posso trabalhar com uma função de primeiro, segundo, terceiro. Busquei de segundo grau de propósito, porque a gente está trabalhando função de segundo grau. Então, vamos fazer distributiva. Vamos fazer as contas. Ó, vou fazer passo a passo esse primeiro, depois a gente faz mais rápido. Vou repetir, ó, 480x menos 3x quadrado. Agora, aqui o parênteses. Menos, o x está positivo, menos com mais, menos x ao quadrado. 80x está positivo, então menos com mais também vai ficar negativo, menos 80x. Beleza? Os dois ficaram negativos. Isso vai dar onde? Aqui, ó, 480x menos 80x. Vamos somar, juntar os caras parecidos, né? Junta os times. Tenho 480, devo 80, eu tenho 400x. Devo 3x quadrado, devo x quadrado. Estou vendo se eu fiz certo, vi certo. Menos 4x quadrado. Beleza, ó. Galera, já tenho a minha função do lucro. Significa o quê? Eu consigo colocar um valor lá, Eber, vendi, não lembro, são móveis, né? São móveis. Vendi 50 unidades do meu móvel. Qual que vai ser o meu lucro? Vai ser tanto. Então, agora eu já tenho a minha fórmula de lucro para essa empresa específica, para essa fábrica, para essa indústria. Agora eu já consigo saber. Mas vamos lá, o que o exercício está pedindo? Não é um lucro aleatório, qualquer lucro. Ah, o lucro quando eu vender 50 unidades, 100, 1 milhão. Eu quero saber qual que é o lucro máximo, de acordo com essas condições. Porque essas condições são da empresa, então é de acordo com o pote da empresa. Dependendo da empresa, produzir 1.000 unidades mês pode ser custoso, pode ser acima da demanda que ela dá conta, ela precisa ter um gasto adicional. A mesma coisa se for uma empresa gigantesca, que tem um custo fixo altíssimo, produzir 50 gera um custo absurdo. Então, é para a realidade da empresa. Então, dentro daquela empresa, o lucro máximo vai ser fabricando e vendendo 1 milhão por mês ou vendendo 10 por mês? Vamos lá. É o que ele quer, que é o lucro máximo. Deixa eu ver se eu já passo aqui. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Olha o áudio ligado. Se quiser comentar só dá um toque. Então, vamos lá. Esse é bem direto ao assunto. Esse bem direto ao assunto. Só fechar umas janelas aqui, senão ficou... Pronto. Vou ficar bem piscando aqui. Ele quer, olha lá, ele só quer o lucro máximo. Ele não pediu para desenhar a função. Ele não pediu para montar um gráfico, para descobrir as raízes.
ele não vai usar esses termos mais. Eu vou deixar... Ó, é a mesma função, eu só mudei a ordem, tá bem? Ó? É igualzinho. Eu coloquei o x² na frente. Mais 400x. Vamos colocar aqui para destacar quem são os nossos caras. Aqui, ó. O A e o B. E esse daqui é o C, que no caso é zero, porque ele, se não está lá, é zero. Então, lembra da nossa... Eu tenho para eu identificar, eu estou trabalhando com lucro, eu vou usar esses termos, mas eu tenho que ter essas referências. Olha lá, o meu A, o meu B e o meu C. Ele pediu aqui, no caso, vou subir. Ele só pediu, nesse exercício, eu quero saber o meu lucro. Então, lucro máximo. Se é a minha fórmula de lucro, significa o quê? Eu vou colocar um valor aqui de uma quantidade, né? Uma quantidade. Ele trabalha quantidade? Quantidade, é isso mesmo. Custo total mensal de acordo com receita menos custo total. Beleza. Então, ele vai me dar uma quantidade e ele vai me dar qual que é o meu lucro. Ele quer saber maximizar. Lembra que não vou desenhar bonitão, tá? Só assim. Lembra que a equação de segundo grau? Então, olha lá. O Azinho é negativo. Significa o quê? Negativo é uma boca triste. Então, eu sei que vai ser uma equação, uma função assim. Lembra? A função de segundo grau sempre é uma parábola. Para cima ou para baixo. O A positivo, boca feliz. A negativo, boca triste. Se é negativo, significa que a função tem um valor máximo. E é esse cara aqui, ó. Esse cara... Opa, esse cara aqui que é o X, o meu eixo X, aqui é o lucro. Então, ele quer saber esse valor. Aqui, ó, vai ser o máximo de lucro. Então, em que momento que eu vou ter o lucro máximo? Tá bom? É isso? Beleza. Deixa eu só copiar. Beleza, delta menos B sobre 2A, só com a linha da fórmula dos vértices que a gente vai usar. Cadê? Tá. Ó, tô falando, o lucro, lembra, ó, o lucro está desse lado aqui, ó, o lucro é esse cara aqui, ó. Lucro de X, não se preocupa com o desenho, eu fiz só para a gente imaginar, esse exercício não precisa, só para enxergar. Então, qual que é o meu lucro máximo? O meu lucro está aqui, eu falei besteira. O meu lucro é esse cara aqui. Então, ele vai começar, ele vai subindo, tá vendo? De acordo com a minha quantidade, eu estou indo, só para confirmar se eu não estou falando besteira com vocês. Tá, 4,50. Beleza. Expressa a receita menos custo total. Qual o lucro máximo por mês que a fábrica pode obter? Ele quer o lucro máximo que a fábrica pode obter. Tranquilo? Cadê o custo total mensal? Beleza. Então, vamos lá, isso mesmo. Então, esse cara aqui é o meu lucro. Significa o quê? Quando eu vou variando o meu X, o meu lucro ele vai subindo. Então, vai ter um momento, vai um pico. Ó. Eu vou aumentando aqui a minha quantidade, o meu lucro vai subindo, estou vendendo mais. Só que vai chegar um momento... Opa, apaguei sem querer. Vai chegar um momento de máximo. Vai chegar um momento que eu estou produzindo tanto que o meu custo vai ficar... Eu vou ter mais custo do que receita. Como eu falei, é uma empresa pequena. Ela vai estar com uma demanda que ela não está conta. Ela precisa terceirizar, que é um custo maior. Então, vai chegar um momento para essa empresa que o lucro dela está diminuindo. Ela está tendo mais custo. Então, qual que é a melhor situação? É esse cara aqui, ó. Vai ser quando eu tenho maior lucro. Esse cara aqui é quando eu tenho a maior receita com o menor custo. É isso que ele quer descobrir. É isso mesmo. O X menos 4, só quero ver, tá. Vou apagar aqui. Não, vou deixar aqui. Isso aqui é só para consulta. A gente não precisa desenhar. Por isso que eu fiz bem feio. Só para a gente enxergar. Agora a gente vai... Eu vou colocar... Isso daqui eu coloquei no slide passado. Lembra que eu falei? Ó, não, essa fórmula não decora. É a fórmula do vértice. Ó, o x do vértice. Só vou colocar que a gente vai usar ela. É menos b sobre 2a. Tá bom? X do vértice, o que que é? Esse cara aqui, ó. Então, lembra? O vértice é um ponto. Ele é um...
Lembra do Batalha Naval? Ele tem um casalzinho. Então, esse daqui, ó, até foi bom apagar. Esse ponto aqui, que vai ser o máximo, ele tem um valor de x e um correspondente y. Então, o x do vértice é esse cara aqui, o correspondente x é o x do vértice. Esse daqui era para ser um y bonito, mas ficou feio, é o y do vértice. A gente vai precisar descobrir o x do vértice, que é o que ele me fala aqui. Que quantidade que eu preciso produzir e vender para maximizar o meu lucro? A partir de que momento que fica o meu lucro máximo nessa situação? Então, é esse cara aqui, né? Ó, eu não quero o valor do lucro máximo nesse momento. Primeiro, né? Primeiro eu quero saber com que situação que eu maximizo o meu lucro. Eu vou primeiro descobrir o meu X. Bora lá? Então, eu vou usar essa equação. A gente passou ontem formulinha do X do vértice sem problemas. Agora a gente vai usar, vamos seguir de preto, que senão não vai ficar bem legível para vocês. Então, vamos lá. O meu X do vértice, qual que é? Menos B, olha lá, o meu B está lá em cima, ó. O B é 400. Então, menos o 400 é positivo, 400. Beleza? Sobre 2A. Sobre 2 vezes A, ou meu A. O meu A é menos 4. Vou colocar entre parênteses para eu não confundir o sinal. Bora lá. Então, vamos lá. X do vértice qual que é? Menos 400 sobre 2 vezes 4, 8. O mais aqui com o menos, mais o 2 do menos 4, menos 8. Beleza? O menos com menos nessa fração a gente vai eliminar. Ó, x do vértice. Então, vai ficar positivo. 400 dividido por 8 dá 8 vezes 4. Peraí, que eu não fiz 50. 50. Ó, isso dá redondo. Olha, eu da engenharia não posso errar isso, galera. Então, dá 50. Estou conferindo meu gabarito para ver se eu acertei. Beleza. É isso aí. Ele usou o mesmo valor, tá? Beleza. Então vamos lá. Então, eu cheguei, esse número 50, significa o quê? Que com esse valor, ele está pedindo lucro máximo, é isso? Lucro máximo. 480, cadê a minha equação? Isso. Então, eu sei que para esse valor aqui, é o momento que eu tenho maior lucro ali da minha produção. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Joga na minha fórmula. A fórmula eu vou usar a mesma que a gente descobriu, tá aqui, ó. Essa não é a minha fórmula do lucro? Sem segredo. Eu descobri primeiro o quê? Quando que o meu lucro é máximo? Quando eu vender 50. Então, vou, ó, fórmula do lucro. O lucro de X, a mesma fórmula que a gente colocou, essa aqui, ó. Tá? Menos 4x quadrado mais 400. Menos 4x quadrado mais 400. Eu vou substituir esse cara aqui. O meu X, ele está falando aqui que o meu X, quando o maior lucro é 50, só substituir. Então, ó lá, o lucro para esse valor de 50 vai ser o quê? Menos 4 vezes, ficou feio, vocês não vão enxergar, menos 4 vezes 50 ao quadrado, mais, esqueci o x aqui, né? Vocês nem me lembraram, mais 400 vezes o x de novo, que é 50. Tá aqui, ó. Esse é o x, esse é o x. Aí a gente só vai fazer conta. Então, L para 50. Vou tirar minha colinha aqui, senão eu fico distraído. Então, vou fazer, ó, 50 ao quadrado. Estou fazendo a calculadora, tá, galera? Opa, 50 ao quadrado. Primeira parte da equação, dá 2.500. Vezes 4. Vezes 4. Isso aqui dá 10.000. Tem o sinal negativo. Menos 10.000. O outro cara ali eu sei que dá positivo, porque os dois estão positivos. 400 vezes 50. Isso aqui dá 20.000. Então, qual que vai ser o meu lucro máximo para essa empresa, para essa situação, para essa fábrica, indústria? 20.000 menos 10.000. Então, esse daqui a gente descobriu o nosso lucro máximo. Pronto, agora ficou bem bonitinho.
Voltando aqui, cadê? Vou deixar aqui inteirinho para quem quiser tirar o print, mas eu vou mandar isso em PDF para vocês também, tá, galera? Esquenta não. Professor, Pode falar. só uma pergunta. A fórmula de 480x menos 3x ao quadrado é da fórmula mesmo? Deixa eu puxar. Lá em cima, lá do OR? Essa daqui, né? Isso, essa primeira ali. Então, Isso, não, essa eu tinha esquecido de colocar, mas essa aqui o exercício me deu. É uma fórmula que eu não preciso, a gente não vai precisar deduzir, isso é mais complicado. Então, eu já sei que a receita varia de acordo com essa equação. Ah, sim. Essa é a minha fórmula da receita. Eu coloco ali uma quantidade, ele vai me dar a receita total. Tá bom? Esse a gente só usou, ele me deu a fórmula para eu utilizar. Uhum. Entendi. Obrigada. Tranquilo, galera? Os próximos a gente consegue, eu vou dar uns segundinhos, quero ver se vocês vão me acompanhando também. Então, vocês pegaram, a gente usou um conceitinho só, lá, o x do vértice. Então, eu preciso entender, eu não preciso montar o gráfico, mas eu preciso saber que esse cara aqui, ó, é isso daqui. Tá bom? Eu precisava entender isso. Deixa eu só ver uma coisa. Para eu ver se dá, se eu estou viajando ou se a gente tem uma outra alternativa. Dá também. Não tem problema. Uma outra alternativa. Lembra que eu falei, ó, dá para fazer. Eu vi que o exercício fez de uma outra forma. E eu achei estranho, mas agora eu entendi por quê. Ó, y do vértice aqui. Eu falei bastante aqui que esse ponto máximo é o meu lucro máximo. Weber, então por que você descobriu o x para jogar na equação em vez de só descobrir o YV? Que isso daqui, ó, esse 10.000 é o meu y do vértice. É o cara aqui, ó. Essa é a equação. Aqui vale 10.000. Por que eu não descobri o y do vértice? Eu vou colocar a equação do y do vértice para vocês. Dá também, não tem problema. Y do vértice, qual que é a equação? Estou colando aqui que eu não lembro. Menos delta sobre 4A. Por que eu não fiz? Daria também. Nada muito difícil, porque eu ia ter que fazer o delta. Então, eu vou ter que fazer aqui b ao quadrado, em cima ia ficar b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Não é nada absurdo, ia dar um pouquinho mais de conta, mas dá também. L significa o quê? O L, lucro. O L é o lucro máximo. E o K? Perdão? K. K não tem K, eu escrevi errado, então. Qual que você está achando que é o K? Lá em cima tem um K. Mais. Lá naquela fórmula inicial. É o C? Mais para cima. Ah, não, é um R. É um R. Achei que era Não, um K. aí é a letra do Weber aqui que está feita. Vamos lá. Perdão, galera. Entendi. Isso aqui é receita. Uhum. Eu só coloquei as funções direto que a gente não vai entrar no mérito. Só para a gente saber usar nos outros exercícios. Tranquilo, galera? Então, eu poderia... esse cara aqui, ele sai dessa conta também. Vai ser mais conta? Não sei. Pode ser... Se eu preferir, posso fazer assim também. Ele vai me dar o mesmo resultado. Mas é importante, viu? Eu não usei fórmula de Bhaskara. Eu não falei raízes. Calcule a raiz do lucro. Não falei isso. Não falei de raiz. Não falei... Por que não está aparecendo tudo? Ah, está com setinho dele. Não falei raiz, não falei calcular os termos de matemática. Só que eu precisava dos conceitos. Por isso que a semana passada a gente falou a aula inteira. Então, quando ele falou lucro máximo, eu tinha que saber que o meu y no vértice era o meu lucro máximo. E eu tinha que saber que é máximo, que poderia ser mínimo, dependendo da equação. É só para eu identificar. Tá bom? Eu precisava saber que essa fórmula aqui me dá aquela quantidade que maximiza o meu lucro. Eu não preciso decorar a fórmula, mas eu preciso saber que eu ia usar ela. Eu não lembro de cabeça, só quando estou usando muito. Mas eu sei que ela existe e eu sei que é ela que eu ia usar. Tá bom? Tranquilo, galera? Alguma dúvida dessa parte para a gente partir para o próximo exercício, que eu vou puxar aqui qual que é? É o do menininho estudando. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Na verdade, quando eu fiz, antes de você fazer, eu fiz com o y do vértice mesmo.
Em vez de fazer Bateu? esse tempo todo. Bateu. Legal, então, eu ia falar, mas eu falei, vou esperar até o final, que o exercício fez a minha resolução do livro que eu peguei estava diferente. Mas eu terminei só para ver se dá com o mesmo valor. Mas dá. Depende da. Eu quero usar o delta, para mim vai ser mais fácil. Não tem problema. Desde que eu saiba identificar isso. Tá bom? Não tem problema nenhum. Isso daqui vai dar o mesmo resultado. Então, que bom que vocês estão fazendo. É isso aí. É importante vocês fazerem. Não ouvi quem falou agora, mas é só a Eu, gente Priscila. ficar. Oi, Priscila. Tudo Eu maravilha. falei. Então, é bom a gente fazer isso, pessoal, até durante a faculdade, durante o nosso curso, principalmente nesse momento aqui, infelizmente, a gente está só no online, pensando nos cursos que são presenciais, eu sei que tem alguns que são só online, mas é bastante importante a gente fazer os exercícios, porque quando a gente está só assistindo, normalmente, pelo menos para mim é assim, eu só assistindo, eu estou um pouco boiando, ainda não peguei. É quando eu começo a fazer, começo a errar, que a gente pega o conceito. Bora lá? Eu vou puxar aqui a imagem do próximo exercício para gente. Cadê aqui? Deixa eu ver o do menininho. Isso aqui. Carregou, maravilha. Opa. Então, agora é o nosso segundo exercício. Vou numerar aqui para ficar bonitinho. Cadê a caneta grossa aqui? Isso aqui. Exercício 2. Hoje é só exercício, tá bom, galera? Para a gente fixar bem os conceitos, pensando aí, principalmente para vocês enxergarem a aplicabilidade dessa nossa matemática. Ela entra com uma outra cara dentro de todas as áreas, não é só de vocês também. Dentro da engenharia, ela chega com outro conceito, dentro da área da saúde, sempre tem uma aplicação com a nossa cara do nosso curso. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que esse já tem todos os valores. Beleza. Isso daqui a gente vai calcular. Esse também, tá? Então, tá tudo aqui. Vou ler com vocês. Olha lá. Considere agora que a função demanda de uma coleção de livros infantis pode ser estimada dentro de certa faixa de valores, pela equação y igual a menos 0,5x mais 95. Então, olha lá, o y é o preço de uma coleção e x é a quantidade de coleções vendidas. Então, o que ele está me dizendo com essa equação? Que a equação demanda mercado, né? Então, se eu estou vendendo muito, se eu estou vendendo bastante, ele está me dizendo, conforme eu vario a minha quantidade de vendas, o preço do meu produto vai mudar. Então, se eu estou vendendo 1 milhão de livros, eu vou vender a coleção mais barata ou mais caro. Se eu estou vendendo um pouquinho, vai ser mais barato ou mais caro. Ele muda conforme a demanda, conforme o meu consumidor. Então, se eu estou vendendo bastante ou menos, muda o valor unitário, que é o que ele fala ali. Então, o Y é o preço da coleção e o X é a quantidade vendida mensalmente. Continuando, assim, por exemplo, se o preço de uma coleção atinge R$80, ele está dando um exemplo. São vendidas mensalmente cerca de... Então, ele fez a conta para a gente já. Aqui, ó. Ele deu o exemplo. Então, ele colocou o Y, é o cara que está para cá, à esquerda, é o valor. Então, ó, aí é só substituir. Então, eu quero saber, se a minha coleção estiver sendo vendida nesse patamar, nesse valor, quanto que eu vou vender? Então, por R$80, eu vou vender 30 coleções. Posso fazer o contrário também. Então, se eu vender 100 coleções, quanto que vai dar? Beleza? Sem problemas. Eu só não coloquei aqui o que ele está pedindo. Eu vou escrever aqui para a gente. Ó. Então, ele está pedindo... Esse daqui é só exemplo. Então, o que ele pediu? Vamos ver quanto deve ser vendida cada coleção para se obter a maior receita possível. Então, por cada coleção, cada livro, cada pacotão ali, qual é o preço que eu tenho que vender para maximizar a minha receita? Então, é isso mesmo? Então, ele quer maior receita possível. Vou escrever para você. Ó, quanto deve ser vendida
cada coleção para ter a maior receita possível. Ok? Então, vou ter mais... Lembrando que ele falando essa quantidade que ele fala, então, a maior receita no mês, é uma quantidade mensal. Então, aquela minha fórmula indica a minha demanda. Então, se eu vender um montão, se eu vender pouquinho, eu vou ter uma receita. A gente não está falando de lucro. Eu não estou considerando custo. Só a receita bruta, quanto está entrando no caixa, sem pensar em custos. Então, dependendo do valor, a quantidade, o valor unitário de cada livro vai mudar, só que muda a quantidade também. Então, em que momento que a minha receita é máxima? Em que quantidade de coleções e a qual valor unitário que eu vou ter a maior receita? Maior receita. Estou pensando em receita, não estou falando de lucro. Quanto que vai entrar no nosso caixa? É isso que ele quer. Então, a gente vai usar, cadê? Isso daqui, ó. Ó, a gente vai usar esse cara aqui agora, ó. Ele fala que a minha função de receita, o que é a minha receita? Se eu só estou pensando, a minha receita, o que é? A minha receita é só o quanto entra na minha conta e o quanto que eu vendi. Então, o que é? Quanto eu vendi pelo valor que eu vendi, ok? Então, tudo que eu recebo é por causa de um livro. Então, eu vou contar quantos livros eu vendi e a qual valor eu vendi cada livro. Essa é a minha receita total, pura simplesmente. Eu vou copiar ela aqui, ó. Então, R, só para a gente ter essa fórmula aqui, quantidade, vezes o meu valor unitário, tá? O valor de venda, não o valor de custo. A gente está trabalhando com receita. Não sei qual é o custo para vender, eu sei qual que é a quanto eu vou vender. Quantidade que eu vou vender, beleza. Ok, Eber. E aí, o que eu faço? Alguém tem alguma noção? Alguém tem alguma dica? Vamos interagir um pouquinho. O que eu faço aqui? Ó? Ele me deu a fórmula, eu vou até copiar já a fórmula da demanda. Tá aqui, ó. Ó, vou até mudar esse cara aqui, ó. Eu vou chamar de quê? De quantidade. Quantidade é igual a menos 0,5x mais 95. Então, eu tenho, ó, isso daqui é a minha quantidade. O x é a... Oh, desculpa, galera, quantidade não. O x que é a quantidade. Deixa eu ver que eu vou chamar de... Que letra que eu vou chamar? Representa o preço de uma coleção. Y é o preço. E X a quantidade. Eu vou chamar de preço. Vai, eu vou colocar valor. V de X. Eu não lembro. Eu queria usar o que a literatura usa, mas eu não lembro. O valor. O meu valor de X é esse cara aqui. Então, significa o quê? Eu mudo a quantidade, muda o meu valor de venda. É igual ele fez aqui, ó. A coleção R$80, eu vendo 30 coleções. Então, esse cara aqui, esse lado aqui, isso daqui... Aqui não está funcionando. Ah, voltou. Isso daqui, o V de X é o valor da minha coleção, a quanto eu vou vender. Então, eu tenho o meu valor unitário, que isso daqui, o meu valor unitário sai dessa equação, beleza? Então, dentro dessa equação, vai sair o meu valor unitário, vezes a quantidade. Quem que é a minha quantidade? É o meu X. Eu acho que ficou, já dei a dica, né? Alguém já fez ou começou a fazer? Deixa eu ver no chat. Alguém já deu um start aí? Já viu pelo menos como que a gente começa esse exercício? Não? Todo mundo acordado ainda? Então vamos lá. Deixa eu acompanhar o horário. Beleza, eu quero ter um exercício bem legal que eu quero fazer com vocês ainda, além desse. Então vamos lá, Heber. Fórmulas de recorrência, a formulinha que eu já determinei, que eu sei, a minha receita é a quantidade vezes o valor unitário. O exercício quer a maior receita possível, ele quer receita. Então, a gente precisa descobrir a função da receita. Como que eu calculo ela? Então, tá ali, eu vou repetir, ó. O R de X, receita,
R de X, porque a receita varia de acordo com a minha quantidade, vai ser igual. Minha quantidade. Pô, quem é a minha quantidade? Está nessa fórmula aqui em cima. Ó. Ele falou, ó. Quantidade. Quem é a quantidade? É o X. E X é a quantidade de coleções. Qual é a minha quantidade? X. Eu tenho que multiplicar a quantidade vezes o valor unitário. Heber, qual que é o valor unitário? Não sei, ele varia de acordo com a quantidade. Qual que é a fórmula desse valor unitário? O resultado vai sair daqui. Vezes, menos 0,5x mais 95. Beleza? Isso aqui, essa montagem, pegaram isso daqui, entenderam? Então, a minha receita, o meu X, o X é a quantidade do livro que eu vou vender, da minha coleção. Esse cara inteirão aqui é o valor unitário, porque ele vai variar de acordo com a quantidade. Então, esse cara inteirão é o meu valor. A minha receita, quantidade vezes o meu valor. É só multiplicar um pelo outro. Tranquilo? Vou continuar. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone e mandam no chat, tá, galera? Então, agora eu vou continuar de preto. Então, R de X, só vou fazer distributivo, ó, para ficar, assim a gente não sabe trabalhar, só para ficar uma cara mais bonita da minha função. Então, ó, X vezes 0,5x quadrado. X vezes X vai ficar o X ao quadrado. Opa! X vezes menos meio X. Mais um menos eu sei que vai ficar negativo. E só tem o X ali, é X vezes X. Então, eu vou repetir 0,5x ao quadrado. Tranquilo? X vezes 95. Esse cara aqui, ó. X vezes 95, os dois positivos. 95x. Ainda não foi o link não, Letícia. Menos 95x. Beleza. Eu mando o arquivo para vocês. Fica tranquilo, galera. Eu vou deixar um linkzinho com os arquivos. Eu mando para o Matheus manda para vocês. Fica tranquilo. Se eu não conseguir mandar ainda durante a aula. Belezinha? Tá receita? Receita, isso, boa. É só para ver se vocês estavam acordados. Receita. Obrigadão, quem corrigiu. Sim, a gravação a gente vai colocar no YouTube. Demora uns diazinhos, mas a gente bota online para vocês no YouTube. O PDF eu mando para vocês. Esse papel aqui que eu estou rascunhando, eu mando para vocês PDF, fiquem tranquilos. Bora lá. Cheguei numa equação de segundo grau. Ok. Lembrando, não vou, calcula a raiz, não. Eu vou usar os termos que vocês utilizam. Então, dentro da nossa da forma de trabalho. Estou só vendo se eu não estou comendo bola. Beleza. Esse é bem parecido com o anterior. Olha lá o que ele me pede. Eu cheguei na minha função da receita, é essa daqui. Quem souber calcular, calcula aí. Calcula, a gente já corrige, faz o gabarito junto. Ele me deu, já montei a equação da receita. O que ele está me pedindo? Lembra que eu falei, ó? Presta atenção em valores maior, mínimo, máximo, menor. O que ele está me pedindo? Maior receita possível. Eu tenho aí a função da receita e ele quer a maior receita. Alguém entendeu onde a gente tem que chegar? Fazer o Y do vértice. Igualzinho a gente fez no exercício anterior. Então, ele quer o máximo. Mas, assim, o que eu preciso? O que eu tinha que ter na cabeça? Ó, não precisa fazer o gráfico. Mas eu tenho que saber se é negativo, eu preciso saber que é assim. Porque já pensou no exercício, ele fala, ó, alunos, essa função aqui, me fala se esse valor, se ele existe um pico de máximo ou de mínimo, se vai ter um máximo de receita ou um mínimo de custo. Então, eu preciso saber que ele está negativo, ele vai saber isso. Não preciso desenhar, mas eu preciso saber que tem essa cara. Vai ter lista de presença sim, Karina. E eu preciso saber que o X do vértice é a quantidade que eu vendo que me dá maior receita. Eu posso vender 10, 20, 30, 1 milhão. Mas tem uma quantidade específica que a minha receita vai ser maior. Porque lembra que nessa fábrica aqui, nessa coleção, mudando a minha quantidade, eu mudo o valor. Então, eu posso vender a minha coleção a R$80, a 10, a 20, 30. Então, qual que é o valor que eu tenho a maior receita?
Quanto que eu vou receber mais? Eu posso calcular. Estou dando a dica para vocês começarem a fazer na minha frente. Y do vértice. O Y do vértice é esse cara aqui, ó. Y do vértice. É esse cara aqui. E o correspondente dele é o X do vértice. Então, o Y do vértice, o que que é? Receita máxima. X do vértice, o que que é? Quantidade que maximiza a minha receita. A receita. Então, é uma quantidade de coleções que eu vou vender que atinge o meu máximo de receita. Eu posso calcular, igualzinho a gente fez junto no exercício anterior, eu calculo o X do vértice. Estou olhando para a câmera errada. Calculo o X do vértice e jogo na fórmula do lucro. O X do vértice eu vou descobrir. Então, eu calculo qual que é a quantidade que deixa a minha receita maior e jogo na fórmula da receita. Ou eu calculo o Y do vértice. Tanto faz. Vamos calcular o Y do vértice dessa vez? Alguém já fez? Priscila já fez? Que tinha feito antes? Já fiz. Vamos ver, então. Vamos ver se eu acerto. Se o meu bate com o seu. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer a colinha aqui, ó. Y do vértice. Pessoal, não decora essa fórmula. Só quando eu uso bastante, tá? A gente acaba decorando. Não tem problema. Só precisa saber que eu vou usar essa fórmula. Menos delta vezes 4A. Essa é a fórmula do Y do vértice. Que a partir de agora eu vou chamar o Y do vértice. Vou chamar de RM, receita máxima, tá? Não sei como a literatura chama. Essa é a literatura Eber que está chamando, só para ficar RM. Então, o meu Y do vértice, esse cara aqui, é a minha receita máxima. Talvez não caiba tudo aqui. Eu vou começar aqui embaixo. Eu vou copiar a função menos meio x quadrado mais 95x. Menos meio x quadrado mais 95x. Eu fiz pequenininho, que é só uma cola, tá? Eu só trouxe ela aqui para a gente ficar enxergando, não ficar rodando a tela com vocês. Então, eu vou fazer lá, receita máxima. É o meu Y do vértice. Essa fórmula aqui, ó, é o menos delta. Vamos colocar o delta aqui, ó, menos, abre parênteses, delta, B ao quadrado, menos 4AC, sobre 4A. Opa, 4A. Beleza? Vamos substituir. RM, menos, cuidado com os sinais, tá, galera? Ó, era o menos delta, então ele está do lado de fora do parênteses. Que o menos ele atinge todos os elementos do delta. Quem que é o meu B ali, ó? Ó, meu A, meu B. C igual a 0. Beleza? Se ele não está aparecendo, o meu C é 0. Cadê? Isso. X quadrado mais... Tá. Bora lá. Ele quer a receita? A quantidade... Receita... Vamos ver quanto deve ser vendido. Ah, tá. Vamos descobrir. Agora que o exercício não pediu, mas a gente faz os dois. Eu traduzi errado, né? Ele falou quanto deve ser vendida cada coleção, então ele quer saber quanto cada coleção, o valor individual de cada coleção para ter a receita máxima. Não tem problema, vamos descobrir tudo. Vamos descobrir primeiro a receita máxima. B ao quadrado, Éber, quanto que é? Ó, o B 95. 95 ao quadrado, beleza? Menos 4 da fórmula, vezes A. Quem que é o A? Vou colocar mais um parênteses aqui, ó, porque o A é menos 0,5, por causa do sinal, para a gente não errar. Menos 4AC. Quanto que é o C? 0. Aqui a gente já sabe que vai dar 0, tá? Qualquer coisa que multiplica 0 dá 0. Não preciso nem me preocupar com o sinal nem cálculo. Sobre 4 vezes o A, que é, entre parênteses, menos 0,5. Entre parênteses, para não me perder no sinal. Olha esse 5 que feio, gente. Aqui.
Minha receita máxima. Vamos calcular minha receita máxima? Vamos lá. Vou jogar na... Cadê minha calculadora? Então, em cima vai ficar negativo, ó, só sobrou 95. 95 ao quadrado dá 9.025. Ó, galera, o Matheus já lançou aí para vocês o link de confirmação. Tá na mão aí. Fiz na calculadora, ó, menos 9.025, que é 95 ao quadrado. Sobre 4 vezes meio, dá 2. Os dois negativos, ó. 4 vezes menos meio, dá menos 2. Menos com menos, eu já sei que vai dar um valor positivo. Isso aqui vai dar quanto? 9.025 dividido por 2. Minha receita máxima é 4.512,50. O seu deu isso daí, Priscila? Deu. Maravilha. Então, acertei, hein, galera? Vou bater para dar Priscila. Tranquilo? Essa parte, agora a gente vai calcular mais uma coisa. O bom é que a gente calcula mais coisas que o exercício está pedindo para treinar bastante. Agora que eu vi aqui que esse não era o foco, mas tranquilo. Belezinha. Estou vendo se ele quer calcule ou se a gente só calcula. Tá. Vamos lá. Ele calculou de uma outra forma, que depois eu falo para vocês. O que a gente tem que enxergar? Eu tenho várias fórmulas. Para quem está calculando. Eu tenho essa daqui o que é? O meu V de X, o cara lá da esquerda, é o valor de cada coleção. E o X é a minha quantidade. Então, eu tenho a quantidade aqui, eu tenho o valor de cada coleção aqui. A minha receita, o que é? Eu tenho a minha quantidade de coleção, o quantas eu estou vendendo e qual que é a minha receita bruta. Eu não tenho qual o valor de cada unidade. O que ele quer? Qual que é o valor dentro dessa receita? Perdão, chacoalhar bastante. Então, para ter essa receita máxima aqui, de R$ 4.512,50, a quanto eu vendi cada unidade? Então, é isso que ele está me pedindo. Nessa fórmula da receita, eu só sei a receita e a quantidade. Eu não sei o valor unitário. Então, a gente vai ter que descobrir o X do vértice. Por que o X do vértice? Então, eu não vou falar o X do vértice. A gente vai descobrir qual que é a quantidade que maximiza a minha receita. Então, quantos livros? Quantas coleções? Que é o quê? X do vértice. Cadê? É isso mesmo? É isso, ó. Vamos fazer de preto. Esse é ok, acertamos. X do vértice, que é igual. Vou chamar de quê? Que é a quantidade. Então, quantidade que eu vendi. Não quero usar a quantidade máxima. Vou usar só o quê? É o X do vértice. É a quantidade que eu vendi para ter a receita máxima. A quantidade para dar receita máxima, tá? Que é a fórmula do X do vértice, que é menos B sobre 2A. Vamos calcular. Quem quiser, Priscila, a galera que estiver fazendo junto comigo, pode ir fazendo na minha frente. Vamos substituir os valores? Deixa eu descer aqui para aparecer tudo. Então, quanto que é? Menos B. Olha o meu B lá. Meu B é 95. Menos 95 sobre 2 vezes o A. 2 vezes meu A. Menos 0,5. Beleza? Isso daqui, a minha quantidade para a receita máxima vai ser, já vou fazer direto, ó, menos 95 dividido por 1, ok? Vou colocar aqui, ó. Menos 95 dividido por menos 1, perdão, menos 1. Então, menos com menos vai ficar mais. Bom, esse eu não preciso. A minha quantidade é 95. Eu estava pegando a calculadora, agora que eu vi. 95 coleções. Então, significa o quê? Quando eu vendo 95 coleções, eu atinjo minha receita máxima mensal. O que ele quer? Com essa receita máxima, com essa quantidade de coleções, a quanto que eu estou vendendo em cada coleção? Qual que é o valor unitário? Lembra que eu falei? Ó, o valor unitário, ele só tem na primeira fórmula. Na segunda fórmula é quantidade de receita. É esse cara aqui, ó. Esse aqui tem o meu valor unitário, de acordo com a minha quantidade. Eu vou copiar ela aqui embaixo.
Então, o V de X, valor unitário das minhas coleções. Esse é aquele do comecinho, estou copiando, tá, pessoal? Menos 0,5 X mais 95. O que eu faço? Só substituir. Eu sei a quantidade, vou descobrir. Eu sei esse cara aqui, eu vou descobrir esse. Beleza? Bora lá. V de X, V de 95. Então, qual que é o valor unitário se eu vender 95 coleções? Vendendo 95 coleções, vai ficar 0,5 vezes 95. Só estou substituindo. Mais 95 da equação. Então, meu valor unitário para 95 coleções vai dar... Cadê? Isso aqui, 0, quando a gente multiplica qualquer número por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 95 dividido por 2. Opa, 95 dividido por 2. Ó, não esquece do sinal negativo. Menos 47,5. Mais 95. Isso aqui eu nem preciso fazer na calculadora, né, galera? Eu sei que um é metade do outro. Então, 95 menos 47,5 dá 47,5. Então, o meu valor unitário para a receita máxima é R$ 47,5 cada coleção. Então, você vê que no exercício, lá no começo, quando ele fez um teste, ele colocou vendendo 30 coleções, vendendo a R$ 80, ele vendia... É isso mesmo? Cadê? Isso, ó, se ele vendesse cada coleção R$ 80, ele ia vender 30 coleções. Então, a receita máxima não dá com um valor mais alto. Ele conseguiu atingir a maior receita, a melhor proporção, vendendo a cada um 47,5. Foi quando ele atingiu a maior receita mensal. Já tem a lista aí, galera. Tá no chat. O Matheus já mandou. Vamos lá para a gente aproveitar nosso tempo. Então, fazer mais um tempo que é bem legal. O terceiro eu quero fazer com vocês. Para ter esse material com vocês. Então, dessa parte aqui, ó, alguma dúvida? Coleções. Só estou corrigindo aqui. Ó. Alguma dúvida? Podemos tocar? Vamos fazer o terceiro exercício juntos? Quem tinha feito conseguiu bater o exercício? Sim, deu tudo certo. Então, bora lá. Vou fazer aqui. Então, vocês veem que ó, a gente está usando conteúdo de equação de segundo grau, mas assim, eu não estou falando de matemática, não estou falando de raiz. A gente está trabalhando dentro da nossa área. Exercício 3. Então, vocês verem como isso é importante, um conteúdo muito legal. Deixa eu copiar aqui o exercício. Então, vamos lá, imagenzinha, Google Drive, ok. Cadê o meu Drive? Aula. Tá como 4, mas é o 3. Deixa eu ver se é isso. Opa. É esse mesmo. Aí, para quem já quiser. Deixa eu ver se eu coloquei tudo que vocês precisam saber. Esse daqui. Opa, função demanda. Ele me deu a função demanda. Beleza, esse é bem tranquilo. Isso aí, somente uma lista, galera. Ó, a gente está com... Vamos terminar às 19, tá? Porque vocês têm aula, eu também tenho aula. 19 em ponto a gente finaliza. A gente tem esse exercício que eu quero fazer. Ele trabalha bem parecido com o que a gente fez, mas eu quero que vocês tentem fazer. Vamos ver, me passem os resultados. Quero que vocês façam na minha frente. Vão tentando fazer. Então, vamos ler o exercício junto. Suponha que a função de uma demanda de um produto seja expressa por y igual a 48 menos 4x. Então, y é o preço unitário e x a quantidade. Esse conceito igual ao exercício anterior. Significa o quê? Então, eu vou vender, dependendo da quantidade que eu vendo, o valor do meu produto muda. Então, eu posso
o valor do meu produto vai aumentando. Eu vou vender a R$50, a 20, a 1.000, dependendo da quantidade. E ele já me falou, essa é a equação. Porque a equação depende a montagem dessa equação depende da realidade da empresa, do porte da empresa, do tipo de produto, do custo envolvido. A gente não precisa saber ainda montar essa equação. O exercício já vai me dar, tá? Então, essa é a equação de demanda. Então, o que ele me falou, o Y é o preço unitário do produto, X é a quantidade demandada. Beleza? Então, o que ele quer? Calcule a quantidade e o preço que maximizam a receita. Vamos entender isso daí? Quantidade e o preço que maximizam a receita. Então, ele me falou maximizam. Significa o quê? Eu quero a receita máxima. Então, com que valores de quantidade e de preço que a minha receita é máxima? Quanto eu tenho que vender e a que valor para ter o máximo de receita? Vamos supor aqui que a gente está falando, vocês veem aqui bastante do livro do pré-cálculo, que eu vendo. Quando eu falo que eu vendo, é porque eu cuido da logística, tá, galera? Eu não sou a parte de produção, não fui um dos autores do livro. São alunos da Universidade de São Judas, fazendo uma breve propaganda, que elaboraram esse livro com conteúdo de pré-cálculo, de cálculo de função de segundo grau. E eu vendo esse livro. Vamos dizer assim, que eu tenho... Então, eu quero saber. Eu faço tudo aqui de casa. Então, sendo de casa, eu tenho que ir no correio, eu gasto com correio, eu gasto na internet para vender online, sei lá, eu gasto uma taxa, se eu recebo por Pix, se eu recebo por PicPay. Então, eu tenho um custo envolvido. Então, a minha demanda vai mudar também. Então, se eu vendo no mês X quantidade de livros do pré-cálculo, cada um eu vou ter que vender a tanto. E se eu vendo tanto, e se eu vendi mais ou menos, o meu valor vai mudando. Para essa quantidade, cada livro do pré-cálculo eu estou vendendo a R$20. Para essa quantidade de livro, eu vendo vai variando. Então, de novo, o preço do meu livro varia de acordo com a minha demanda. Se eu preciso demandar, fabricar, vender 1 milhão de livros ou porque existem custos envolvidos. Então, como que o projeto pré-cálculo vai ter o máximo de receita? Então, para a gente ter o máximo de receita mensal, quando que a gente vai receber mais? Qual a quantidade de livros que eu preciso vender e a que valor unitário? Eu preciso saber. Eu não sei qual que é a minha receita máxima, mas para eu atingir ela, quantos eu vendo e a que preço? Para ficar melhor, qual que é o mais benéfico para o projeto? A gente vai fazer. Estou enrolando para vocês fazerem junto comigo. Alguém já começou a fazer? Montar as equações? Vou montar aqui, vou dar as dicas. Alguém já fez? Lembra aqui? Não, só para não confundir aqui. Preto. Receita. O que eu vou chamar de quantidade, tá? Vamos falar aqui. Eu não sei se a literatura chama assim, mas vai ser o quê? Então, eu tenho a minha quantidade. Não, esse aqui vai ser... Vou melhor chamar de quantidade mesmo, porque a gente vai usar ele de X. Quantidade vezes valor unitário. Ele quer saber quantidade e preço que maximizam a receita. Significa o quê? Eu preciso encontrar a minha equação. Cadê? A minha equação da receita. Beleza? Então, o que ele quer? Eu preciso trabalhar uma quantidade e um valor. E um preço que maximiza a receita. Nessa equação aqui, eu vou colocar outra equação aqui embaixo. Essa equação aqui é o V de X. Lembra? O valor unitário. Essa está aqui, só estou substituindo. 48 menos 4x. Então, com essa equação aqui, eu descubro o valor unitário. Só que para o valor unitário que eu quero, eu preciso saber qual é a quantidade. Então, quantos eu vou vender que vai atingir a minha receita máxima? Com a equação de baixo, eu não sei. O que eu vou precisar descobrir? Então, se eu não sei ainda, eu vou usar a fórmula de cima, que vincula a receita máxima
a receita, quantidade e valor unitário. Tá bom? Lembrando, quando eu jogo ele aqui, como eu uso uma equação, quando eu monto a fórmula da receita, a variável do valor unitário ela não aparece mais na nossa equação. Aqui de cima não, tá? Quando a gente montar, eu vou repetir para vocês, vai ficar receita quantidade. Então, eu preciso encontrar a fórmula da receita. Ele falou maximizar a receita. Vamos encontrar a fórmula da receita. Alguém montou já? Eu já montei. Fórmula da receita? Eu já montei. Beleza. Eu já montei também. Ó a campainha aí. Chegou alguém, vamos lá. Cadê? Então, vamos lá. Receita. Pessoal, qual que é a quantidade? O exercício está me dando, ó. A quantidade X, a quantidade demandada. Ele me falou que o X é a quantidade. Qual que é a quantidade aqui? X. Que vai variar, não sei. Então, o que representa a quantidade? É esse cara aqui. Produto vezes valor unitário. O que que é o valor unitário? Eu não posso colocar isso aqui, que eu não sei quanto que é. Mas eu sei quanto que é isso daqui, ó. Esse é o meu valor unitário. Multiplica 48 menos 4x. Ok? Distributivo. Agora vamos lá. Esse eu vou fazer rápido. R de x. X vezes 48. 48x. X vezes menos 4x. Menos 4x ao quadrado. Eu vou mudar a ordem só por causa do A. A gente nunca pode confundir o A. Quer ver? Não, vou deixar dessa forma. Para vocês enxergarem de uma outra forma. Para a gente ficar esperto para não confundir. Chegamos na fórmula da receita. Então, vamos lembrar o que ele está me pedindo? Qual é a quantidade? Então, a gente está falando do livro do pré-cálculo. Então, quantos livros eu preciso vender e a que valor cada um para ter a maior receita possível? Maior receita possível. Máxima receita. Beleza? O que a gente tem que... Se o exercício me der a equação dessa forma, o que eu não posso esquecer? Ó, o A e o B não é o primeiro que aparece o segundo. Então, esse aqui é o meu B. Esse aqui é o meu A. O A é sempre o que acompanha o x quadrado. Sempre vai do maior expoente para o menor. E o B é o x. Eu até não reformulei para a gente ficar esperto. Porque se eu usar o A como 48 e o B como 4, já erramos tudo. Mais 0, que é o C. Se não está aparecendo, é 0. Beleza? Temos a fórmula da receita. Então, com a fórmula da receita, eu tenho receita, esse aqui é a receita, e esse cara aqui, o X, é a quantidade. Uma das coisas que ele me pediu é a quantidade. Beleza? Então, com isso daqui eu já consigo descobrir a quantidade. Ele nem me pediu a receita máxima, que a gente pode calcular. Vamos calcular, vai? A gente vai calcular. Então, vamos calcular receita máxima, quantidade de livros para a receita máxima, valor unitário da receita máxima. Galera, vamos calcular receita máxima. Como que eu calculo receita máxima utilizando essa função aqui? Como que eu descubro minha receita máxima? Alguém? Você Y faz do o vértice. x do vértice e y do vértice para você saber a quantidade e o preço unitário. Beleza, é isso aí. O y do vértice, eu vou descobrir a minha receita máxima. E o x do vértice, a quantidade. Eu vou precisar dos dois. Vamos calcular os dois juntos. Então, receita máxima. Como acabaram de falar, é o y do vértice. Lembra que eu posso calcular daquelas duas formas. Eu calculo só o x do vértice e jogo dentro dessa minha função, que é esse cara aqui, ou eu calculo direto o y do vértice. Depende de quantidade de conta que eu quero fazer. Tanto faz, vai dar o mesmo valor. Eu vou usar o y do vértice. E vai ser menos delta sobre 4a. Então, vamos descobrir a receita máxima. Agora, já vou jogar os valores diretos, tá, pessoal? Até pelo tempo que a gente já está no terceiro exercício. Então, minha receita máxima vai ser igual menos delta. Então, tudo que está no delta eu abro parênteses. Delta o que é? B ao quadrado. Quem que é o meu B? 48. Eu já sei que a gente não vai sair disso.
se eu fosse fazer aqui, se eu estivesse fazendo em casa, eu já jogaria o 48 ao quadrado. Por quê? Por que eu já sei que o resto não importa? Ó, menos 4 da fórmula vezes A, B é o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, vezes A, quem que é o meu A? Menos 4, abre parênteses, vezes o C. Eu sei que o C é 0. Se um desses caras aqui é 0, eu anulei, eu não preciso do resto dessa parte. Então, eu já sabia, eu nem ia colocar o resto, eu sei que é 0. Sobre 4 vezes A, o A menos 4. Nunca esquece do sinal, fiquem muito atentos ao sinal. Então, isso aqui eu sei que é 0. 48 ao quadrado. Quanto é que dá essa bagaça aqui? 2.304. Então, olha lá, minha receita máxima vai ser menos 2.304, dividido embaixo, 4 vezes 4, negativo também, 16. Menos 16. Menos com menos vai dar positivo, a gente divide isso por 16. Receita máxima, R$ 144. Ou seja, vocês estão vendo que eu não estou ganhando nada. Está muito pouquinho, né? 144, olha que lixaria, pessoal. Manda um Pix para mim, brincadeira. Então, R$ 144. Cadê? Aqui, receita máxima. Bateu aí, galera? Quem já fez primeiro? Sim. Beleza. Bora lá. Agora, vocês mesmos até falaram, né? Então, eu vou calcular o x do vértice, que é a quantidade. Então, esse valor aqui, ele corresponde a uma quantidade específica que eu vendi. Vamos descobrir quanto que ele é? Oi? Uma dúvida. No C, você colocou o valor de 0, mas quando é 0 não significa que é 1? Não. Quando, assim, multiplicação, o que você deve estar pensando é isso. Quando qualquer número aqui, ó. Então, 3 vezes x vezes 9 ao quadrado vezes 0 vezes 10. Se é uma multiplicação, tem um zero no meio, não precisa nem calcular, vai dar 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. O que você deve estar na cabeça é isso daqui, ó. Quando o expoente é 0, é 1. Não, eu perguntei porque o C, ele não tem na equação de segundo grau, né? Ah, agora sim, entendi. Isso, não tem. Ele aparece. Ele Só que só seria 1 se o C fosse um X. Não, o C nunca vai ser um X. Ó, equação de segundo grau. Tem essa cara aqui, ó. AX Entendi. quadrado mais BX mais C. Porque se ele tiver o X, eu vou juntar com o B. Então, o C é o cara que está sozinho, ele não tem X. Então, por isso que ele pode ser 0. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, qualquer número. Nesse caso, eu coloquei 0 porque ele não existe. Se ele não existe, ele é 0. Mas ele poderia ser um valor aqui, a gente ia calcular. Tá? Entendi, beleza. Para a gente partir. Deixa eu ver que horas são, estou de olho, dá para a gente terminar. Isso aí. Isso aí, já avisaram. Vai estar no YouTube, galera. Acompanhem os instas aí. Já coloco para vocês. Procura Projeto Acolher Ânimo no YouTube, vai aparecer o nosso. Terminando o exercício, eu mando o link, se vocês tiverem aí. Só para não distrair aqui, e a gente finalizar a tempo. Então, beleza, vamos calcular o x do vértice. Vai dar tempo, galera, porque a gente tem aula, pessoal. Vamos lá. Então, ele quer a quantidade. Ó, quantidade para a receita máxima é o x do vértice. Que é quanto? Menos b sobre 2a. Sobre 2a. Então, a quantidade que atinge a receita máxima. Menos b. Deixa eu ver se eu... Ó, o b é 48 e o a é menos 4. Então, menos b, menos 48. E o meu a, 2 vezes menos 4. Só estou substituindo dentro dessa fórmula aqui, tá bom? Isso aqui vai dar menos 48 sobre 2 vezes 4, 8. Olha o sinal, menos 8. Se eu não estiver errado, isso aqui tem que dar 6. 6 unidades. Então, eu vou atingir minha receita máxima vendendo 6 míseros livros do pré-cálculo. Olha só que tristeza, pessoal. Então, para atingir a receita máxima de R$ 144, eu vou vender 6 unidades. A quanto? Óbvio
que agora, tendo a receita e tendo a unidade, eu posso simplesmente dividir o 144 por 6, que eu já tenho esses valores. Mas vamos supor que a gente não calculou eles dois. Como que eu vou descobrir o valor? A gente volta lá na fórmula que o exercício deu para a gente, a fórmula da demanda. Então, o valor de cada unidade é 48 menos 4x. Isso o exercício me deu. Por quê? Esse cara é a quantidade. Esse cara aqui é quanto eu vou vender ele. Vamos ver se bate. Então, o valor unitário para eu vender 6 unidades será 48 menos 4 vezes o x, que é 6. Beleza? Então, o valor unitário vendendo 6 unidades, 4 vezes 6, 24. Vai dar 24. 4 vezes 6, 6, 12, 24. 48 menos 24, R$24. Então, a minha maior receita, dentro dessas características, deixa eu colocar para aparecer tudo. Então, a minha maior receita, R$144, vendendo 6 unidades, a cada unidade, valor de R$24. Que se a gente fizer 144 dividido por 6, dá os 24. Era uma outra forma de encontrar. Beleza? Então, eu acho um conteúdo, função de segundo grau é sensacional. Então, vocês viram que a gente consegue trabalhar a função de segundo grau dentro da área de vocês, sem chamar de função de segundo grau. Eu estou trabalhando com lucro, com receita, com custo e com outras coisas mais que eu não sei trabalhar. Outros termos da parte dos negócios, a parte financeira. Então, consigo ter essa aplicabilidade. E que eu não trabalho igual eu trabalho na engenharia, na matemática, eu não me aprofundo. Só que você tem que saber aquele conceito lá. Aí a gente consegue calcular todos esses valores que são, óbvio, importantíssimo. Saber qual que é o meu lucro máximo, a receita máxima, o quanto que eu posso produzir para não começar a ter prejuízo. Às vezes eu acho que colocar 1 milhão lá de produção, eu vou ter um lucro máximo quando eu estou perdendo. Tá bom? São detalhes super importantes. Então, para a gente partir para a finalização, criação 1856, alguém tem alguma dúvida, galera? Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar? Deixa eu ver o chat. Belezinha. Enquanto isso, eu fiquei devendo. Enquanto vocês mandam as dúvidas, a gente parte para a finalização, ó, 1856. Eu vou pegar o link do canal, mas a gente encontra super fácil também. Assim que a minha internet colaborar aqui. Cadê? Éber, deixa eu te Pode perguntar. falar. Você consegue passar mais alguns exercícios para a gente tentar fazer quando você for passar esse material? Passo, deixa eu ver se eu tenho. Não tenho pronto, mas eu vou fazer uns recortes e passar uns exercícios parecidos desses. Eu passo para vocês. Eu faço igual ao outro. Eu coloco como última imagem essa parte. Ok, obrigada. Aí eu vou... Cadê? Perdi o canal, galera. E assim, se alguém tiver uma dúvida, pô, Éber, eu estou em dúvida, não nessa parte que você fez hoje, mas assim, nos conceitos de função de segundo grau, faltei na aula passada, não consegui pegar, estou em dúvida para entender o que é máximo, o que é mínimo, como é que calcula a parte de função de segundo grau. Pessoal, tem no... Cadê aqui, ó? Esse é o nosso canal. No nosso canal, nós tivemos um curso de equilíbrio que chamou Matemática para Todos. E dentro do matemática, teve um dia que a gente falou de função de segundo grau. Então, se você quiser pegar a base da função, faltou, assim, o antes disso, não conseguiu ainda, assistir lá, que a nossa monitoria está online. Tá bom? Nós teremos lá. E os vídeos, tanto do Negociando, de todos os outros projetos, a gente sempre alimenta nesse canal aí. Esse é o canal do projeto, tá? É o canal oficial do Projeto Acolher. E dentro do Projeto Acolher tem o Negociando, então a gente vai estar sempre alimentando. Vocês vão encontrar lá coisa, não só do Acolher, tá? Um montão de informações, às vezes outras coisas interessam. Curso de Excel, que Engenheirando fez, curso de programação do Codando, não sei, curso de saúde mental.